Bom dia! Nós vamos falar agora sobre a construção de espaços geográficos no Brasil, especificamente no período colonial. Como vocês podem estar observando, aqui vocês vão ver as teorias de povoamento da América. Porque não tem como nós falarmos da construção do espaço brasileiro sem antes entendermos como o Brasil ele foi ocupado. Então nós temos a teoria que acredita que homens saindo aqui da região da Oceania, construindo embarcações rústicas, aproveitando correntes marítimas de ilha em ilha, teriam povoado a América. Isso há 12 mil anos atrás. A outra teoria é que um outro grupo teria saído aqui da Ásia, noroeste da Ásia, porção aqui da Sibéria, aproveitando a última glaciação, tenha passado aqui pelo Estreito de Bering, que estava congelado, e povoando toda a América e chegando até a América do Sul. Quando aqui chegaram, encontraram esse grupo que teria vindo da Oceania, guerreando por territórios e por espaço, teria sido todo dizimado. Então, quando os portugueses aqui chegaram, quem estava vivendo aqui a partir das características físicas seriam esse grupo que teria vindo aqui da Ásia. Esse grupo se relacionava com a natureza de forma mais harmoniosa, só retirava da natureza o que eles precisavam, né, para sustentabilidade, via a natureza como parte de vida deles. Então tinha uma relação bem íntima, totalmente diferente daquele grupo que vivia lá na Europa. Então o que estava acontecendo na Europa? Para a gente entender o porquê que os europeus resolveram lançar ao mar e vir em busca de novas terras. Então a Europa estava vivendo uma organização totalmente diferenciada daquele grupo que aqui estava. Então, os europeus eles estavam necessitando de novas rotas comerciais, para que nessas novas rotas fossem encontradas novas terras, para que nelas pudessem pegar mercadorias para venda e obtenção de lucro. Esse período ficou conhecido como as grandes navegações, inserida dentro de um sistema econômico ao qual foi chamado de capitalismo comercial ou mercantilista, cujo objetivo era a obtenção de lucro a partir da venda de mercadorias. Esse período ele estendeu do século XV até o século XVIII. Então foi diante desse contexto que os portugueses se lançaram ao mar e chegaram aqui no território brasileiro, em busca de uma nova terra. Portugal, como a cidade matriz, né, recebeu o nome de metrópole. Brasil, enquanto nova terra, local de exploração, recebeu o nome de colônia. Dentro desse contexto de metrópole e colônia, ficou estabelecida a primeira divisão internacional de trabalho, que nós chamamos de DIT, estabelecida dentro do Pacto Colonial, onde havia um acordo bem estabelecido entre a colônia e a metrópole. Cabia à colônia mandar para a metrópole, sem pagar nada, matéria-prima, que eram ligadas ao setor primário da economia, agricultura, pecuária, extrativismo. E a metrópole, como Portugal, cabia transformar e revender esses produtos. Então, toda a mercadoria retirada aí, como vocês podem perceber, das novas terras, elas tinham um objetivo bem específico: pagar todos os investimentos e as dívidas feitas na época para se lançar ao mar. Lembrando que as duas potências que estavam se destacando nessa época eram Portugal e Espanha. E assim todo o território brasileiro foi sendo organizado a partir dos interesses da nossa metrópole na época, que era Portugal. Dando sequência a essa ideia, vocês podem perceber que, para dividir as terras entre Portugal e Espanha, ficou estabelecido o Tratado de Tordesilha. O Tratado de Tordesilha, ele dividia as terras, né, a nova terra, o novo mundo, entre Portugal e Espanha. Todas as terras a leste pertenceriam a Portugal. Então, todas as terras a partir da ilha de Cabo Verde, que daria aí em torno de 370 léguas, pertenceria a Portugal. E as terras a oeste pertenceria a
Espanha. Então, tudo dividido entre Portugal e Espanha, que eram as duas potências da época. A primeira divisão política do território brasileiro ficou conhecida como as capitanias hereditárias, cujo objetivo era dividir as terras de Portugal e doá-las, repassá-las a donatários, para que estes a tornassem produtivas e ocupadas. Então as terras elas se estendiam de norte a sul e de leste a oeste até o Tratado de Tordesilhas, cabendo a cada donatário que as recebessem tornassem produtivas e ocupadas. Aí nós vamos ver que a primeira atividade econômica que vai se destacar no território brasileiro vai ser a exploração do pau-brasil, porque quando os portugueses aqui chegaram, eles não encontraram a tão esperada, as tão desejadas pedras preciosas, metais preciosos. Mas como eles haviam necessidade de ter mercadorias para pagar, as suas dívidas, eles foram em busca de algo para ser levado. Então eles encontraram a madeira, do pau-brasil, com o uso da mão de obra indígena através do escambo para que fosse coletado. Essa madeira ela tem uma tinta avermelhada, e essa tintura era muito cobiçada na Europa para a coloração dos tecidos. Então foi feito um contrato com Fernão de Noronha para que ele extraísse essa madeira. Essa extração ela vai do final do século XV até por volta do século XVIII. Porém, ela foi mais intensa nos primeiros 300 anos, gerando um imenso impacto ambiental, ocasionando desmatamento, aberturas de caminhos, várias construções de feitorias, tudo com o intuito de aumentar a lucratividade para Portugal. No século XVIII veio o declínio. O declínio da atividade do pau-brasil foi ocasionado pela dificuldade de estar encontrando essa madeira e pela elaboração da tinta sintética. A exploração da cana-de-açúcar, ela ocorreu, como vocês podem estar observando aí na imagem, ela está muito ligada à organização do espaço com as áreas da moenda, com as áreas da casa de pulgar, das senzalas, das lavouras e do cultivo da cana-de-açúcar. Então, Martim Afonso de Souza, através da sua expedição, ele trouxe mudas da cana-de-açúcar da Índia para o Brasil, tentando plantá-la na capitania de São Vicente. Porém, lá não se adaptando, eles levaram para o Nordeste. No Nordeste, na capitania de Pernambuco, houve uma adaptação melhor por conta do clima, do solo e da proximidade em relação à Europa. Toda a organização do cultivo da cana-de-açúcar era baseada no sistema agrícola plantation, estruturado na monocultura, que era o cultivo de um único produto agrícola, utilizando a mão de obra escrava, em grande quantidade, e o produto ele era voltado para exportação, sendo plantado em um latifúndio, que é uma grande extensão de terra. A organização dos engenhos era a partir das plantações, das colheitas, das moendas, casa de pulgar, onde lá eles concentravam, secavam e cristalizavam o açúcar. Tudo isso, depois de pronto, era levado para a Europa. Lembrando que todas as atividades que foram feitas nesse período, conhecidas como ciclo econômicos, como nós já dissemos, que são atividades que tiveram o seu início, o seu auge e o seu declínio. O declínio da cana-de-açúcar ocorreu justamente por conta da concorrência do cultivo da cana-de-açúcar com outros países. A Holanda começa a plantar açúcar na parte central da América e ganha a concorrência por levar um açúcar mais barato e refinado. E nesse contexto, a cana-de-açúcar deixa de ser a atividade mais importante dentro do território brasileiro, mas não significa que não tenha causado alterações, como o desmatamento, a construção dos engenhos, aberturas de caminhos. Só que
Nesse contexto, no final do século XVII, já há a necessidade da busca de uma outra atividade econômica que sobrepôsse a cana-de-açúcar para que Portugal continuasse a lucrar. Nós podemos ver aqui também, além da necessidade de uma nova atividade complementar, nós temos a questão da pecuária. A pecuária, ela surgiu paralelamente ao cultivo da cana-de-açúcar, mas não como um ciclo econômico, e sim como uma atividade complementar, porque eles criavam gado com o intuito de abastecer os engenhos e, posteriormente, esse gado foi sendo criado para abastecer as minas de ouro, com carne, couro, leite, animais para tração. A criação de gado, ela começa no litoral e depois ela vai interiorizando a parte do sertão, ali para margens do Rio São Francisco, principalmente no sertão nordestino. Por quê? Lá tinha a água do Rio São Francisco, as pastagens e salgema, que é cloreto de sódio encontrado nas rochas. Lembrando que esse gado criado no sertão nordestino também vai abastecer as áreas de extração de ouro. A criação de gado no sul, ela vai ocorrer especificamente no Rio Grande do Sul, a área do Pampa Gaúcho. E esse gado, ele vai ser criado nas estâncias, que são grandes fazendas destinadas à criação de gado, onde várias pessoas esvaziaram, né, as suas capitanias e migraram para o sul justamente para trabalhar na criação de gado. E os tropeiros, eles vão ter uma função muito importante nesse período, porque eles vão até as instâncias e vão levar esse gado para abastecer as minas de ouro, com carne, com tração, com animais para tração, entre outros. Lembrando que os caminhos percorridos pelos tropeiros foram dando origem, posteriormente, a vilas, que depois vão dar origem às cidades. Então, os tropeiros foram figuras muito importantes para construções de espaços geográficos no período colonial brasileiro. As bandeiras, como eu estava dizendo a vocês, com o declínio da cana-de-açúcar, as bandeiras elas foram importantíssimas para a interiorização do território brasileiro, ou seja, foram através das bandeiras que ocorreu a ultrapassagem do meridiano de Tordesilhas, ou seja, onde eles ocuparam as terras da porção oeste da Espanha. Qual era o objetivo dessas expedições? A busca por pedras preciosas e por mão de obra indígena, escrava. Então, nesse contexto, essas expedições geraram um grande extermínio do grupo étnico indígena e também expandiram o território brasileiro para as margens oeste. Com essas andanças, descobriu-se o tão sonhado e esperado ouro, né? Antônio Dias de Oliveira encontrou um veio de ouro em Itacolomi, Ouro Preto, onde é hoje Minas Gerais. E isso gerou um alvoroço, gerou um grande fluxo migratório. Várias pessoas vieram para essa região, gerando assim o esvaziamento das outras capitanias hereditárias. E com isso a ocupação do interior do Brasil, gerando aí uma grande diversidade populacional, uma miscigenação mesmo. Vieram índios, já estavam os índios, portugueses, negros, várias pessoas vieram da Europa e surgindo aí também uma grande diversidade de trabalho, porque nesse contexto vieram, né, pessoas migrando da Europa como professores, juízes, dentistas, gerando aí uma grande diversidade de trabalho. A população nesse contexto desse ciclo, ela aumentou 10 vezes, ultrapassando a mais de 3 milhões de habitantes. Então, uma diferença da organização do ciclo do ouro para o da cana é que nesse contexto aqui já começou a haver a formação das cidades, onde havia comércio, então já teve toda uma organização interna diferenciada. E a coroa, né, alvoraçada com a descoberta do ouro, fez a transferência da capital, que era em Salvador, e trouxe para o Rio de Janeiro para ficar mais fácil e mais perto de observar a cobrança dos impostos, que nós chamamos o quinto. E com isso,
nós vamos ver que, com o passar do tempo, esse ouro superficial ele esgotou. Acabando o ouro superficial, a dificuldade de extração desse ouro, veio o declínio do ouro. E declinando o ouro, outras atividades que já existiam, elas continuam e vêm se destacando, como o ciclo do algodão, do cacau, das drogas do sertão, do tabaco, entre outras. Aqui vocês podem observar no mapa a distribuição da economia colonial no século XVIII. Como vocês vão ver aqui, ó, vocês têm essa área toda aqui, em lilás, que é a área das drogas do sertão. As drogas do sertão são atividades econômicas que ocorreram do século XVI até por volta do século XVIII. Nessa região aqui, em vermelho, nós vamos ver o cultivo de algodão. Essa área aqui vai pegar a área de Maranhão. Esse cultivo do algodão aqui, ele vai se dar basicamente no contexto em que os Estados Unidos não conseguem mais mandar algodão para a Inglaterra no contexto da Revolução Industrial, isso no século XVIII. Os Estados Unidos ele vendia esse algodão para a Inglaterra, então os Estados Unidos entram em guerra civil e o Brasil, né, através de Portugal, aproveita e começa a plantar o algodão. Só que acabamos perdendo a concorrência quando os Estados Unidos reestrutura-se internamente e volta a vender esse algodão para a Inglaterra. Se vocês observarem toda essa área em verde, era extração de madeira, como vocês podem observar que está bem concentrado aqui no litoral. A parte em rosa claro aqui no litoral é a área de extração de cana-de-açúcar, que mesmo no século XVIII, tendo entrado em declínio, a cana-de-açúcar ela continua, não como a atividade principal, mas sim como uma atividade, tá? Uma atividade interna. A parte em amarelo, que você vai pegar aqui a parte de Minas, você vai pegar Goiás, vai pegar Mato Grosso, são os locais onde era a extração de ouro.